Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Flávia. Hoje nós vamos conversar sobre o nosso lixo, aquilo que nós chamamos de lixo. Eu sou professora de Biologia do Instituto Federal do Paraná, do campus de Jacarezinho. E esse tema que nós vamos trabalhar, ele é um tema muito importante, porque é um tema que todos nós estamos presentes no nosso dia a dia. Então, para a gente começar a falar sobre o nosso lixo, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é conceituar o lixo. Qual é a diferença entre lixo e resíduo? Tudo que a gente chama de lixo está relacionado com aquilo que a gente não consegue mais utilizar, tá? Então, na legislação brasileira, esse lixo ele é chamado de rejeito. Então, é aquilo que não tem mais aproveitamento na natureza. Enquanto o resíduo é aquilo que é possível da gente reutilizar ou mesmo reciclar. Então, nós vamos utilizar nesse momento um princípio que é chamado do princípio dos 3 R's. O que significa esse princípio? Esses 3 R's, eles têm uma sequência, e a sequência é importante da gente respeitar. O primeiro R seria reduzir. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa pensar seria reduzir a quantidade de coisas que a gente consome. Nem sempre é possível, né, reduzir. Se a gente não consegue reduzir, então nós vamos tentar reutilizar. Reutilizar significa pegar aquele produto que a gente consumiu e transformar em outra coisa, ou dar outro uso, ou então mesmo uso. Por exemplo, eu consumi uma Coca-Cola. Então, sobrou aquela garrafa PET, aquilo é um resíduo. Eu posso pegar aquela garrafa e utilizar para colocar água no meu dia a dia, por exemplo. E isso é a reutilização de um produto. Eu posso também reciclar. Aí, a reciclagem, o reciclar, é necessário transformar esse produto. Então, se eu pego uma garrafa PET e quero enviar ela para reciclagem, esse PET ele vai ser processado para virar um outro PET ou um outro produto, tá? Então, a reciclagem exige um processamento daquele material, tá? É muito importante reciclar. Tem muitas organizações utilizando outros R's, incluindo outros R's a esse princípio dos 3 R's. Eu gosto de um deles e eu queria trazer para vocês, que é o repensar. É muito importante que a gente pense a respeito daquilo que a gente consome. Então, pensar a respeito, repensar sempre, para ver se conseguimos reduzir, reutilizar ou então enviar para reciclagem, tá? Tudo o que não vai para reciclagem ou reutilização é enviado a aterros sanitários ou lixões da cidade. É importante eu trazer uma ressalva de que lixão é proibido pela legislação brasileira. No entanto, muitos municípios ainda não conseguiram se adequar a essa situação, então nós temos em muitos municípios, inclusive aqui na nossa região, nós temos lixões e isso é prejudicial para o meio ambiente, tá? Eu queria trazer uma tela para vocês sobre a importância da reciclagem. Olha só, por que é importante a gente reciclar? Porque a reciclagem, ela transforma o resíduo, como eu falei para vocês, em outro produto. Quando a gente transforma esse produto, a gente está diminuindo a quantidade de matéria-prima que a gente tira da natureza. Então, aquela matéria-prima inicial para a fabricação daquele produto, por exemplo, a garrafa PET, que é um derivado do petróleo, nós precisamos usar o petróleo para confeccionar esse material. Então, quando a gente realiza a reciclagem, a gente está evitando de consumir mais petróleo. Então, a gente evita que essa matéria-prima esgote com o tempo. Uma outra coisa importante também é o aumento da vida útil dos aterros sanitários ou dos lixões. Esses locais, eles possuem um tempo de vida. Por quê? Você jogando lixo lá, uma hora acaba a vida útil daquele espaço. Quando a gente retira material que seria jogado no aterro sanitário para reutilizar ou reciclar, nós estamos fazendo com que os aterros sanitários durem mais tempo. E isso também faz com que nosso dinheiro público, porque aquilo é mantido com dinheiro público, então é o nosso dinheiro, seja bem empregado.
já que aquele lugar vai ter um tempo de vida maior. Uma outra coisa muito importante que temos que pensar é que quando mandamos esse material para reciclagem, existem diversas famílias que trabalham com esses materiais. Então a gente gera renda para essas famílias, e isso é muito importante, tá? Um material que não iria ter utilidade nenhuma vai ser geração de renda para muitas famílias. Mas, para a gente realizar a reciclagem, é necessário que aconteça coleta seletiva. Existe coleta seletiva na sua casa? Então, a gente precisa ter um caminhão que vá coletar esse material. E outra coisa que nós temos que pensar, como a gente faz a separação desse material? Vamos pensar na primeira coisa muito simples. Nós vamos separar o nosso lixo em lixo seco e lixo úmido. O que significa lixo seco e lixo úmido? Lixo seco é aquilo que efetivamente podemos reciclar. E lixo úmido é o material orgânico, aquele resto de comida, casca, talo, que a gente utiliza mais para alimentação na nossa residência. Bom, esse lixo orgânico ele pode ter um fim. Quais seriam esse fim? Seria a compostagem, que é quando pegamos aquele resto de alimento e colocamos para compostar, para que esse composto volte para a natureza. Sempre quando a gente tem restos de alimento, nós temos ali organismos vivos, que foram vivos, né? Então, nós temos uma casca de fruta, um talo, aquilo foi um organismo. Se ele se decompõe, ele pode fazer parte da natureza novamente, compondo outros seres que vão nascer ali. Então, é importante que nós pensemos sobre o ciclo da natureza. Esse composto orgânico, então, ele pode ser compostado ou dado para os animais se alimentarem. É muito comum para quem de vocês mora na zona rural realizar essa prática, que é pegar restos de comida e dar para os porcos, por exemplo, ou para as galinhas. Isso é muito importante para o meio ambiente, porque tira resíduo que seria jogado no lixo, tá? Uma outra coisa importante que nós temos que pensar, que também tem ação direta na prática que vocês fazem na casa de vocês, é tentar utilizar integralmente os alimentos. Muitas vezes as cascas, os talos, eles são muito nutritivos. Então nós podemos procurar na internet diversas receitas que nós podemos utilizar os restos que seriam jogados, né? E aí você colabora também com a saúde humana, porque se são materiais nutritivos, aquilo iria para o lixo, hoje vai ser reaproveitado na sua própria residência. Então isso é um conceito interessante. Vamos voltar para a tela então, onde nós vamos agora trabalhar o lixo seco. O lixo seco ele é composto daquilo que se pode reciclar. Então, quais são os principais materiais que nós reciclamos? Ou seja, que a gente gera renda para muitas famílias? Seria o plástico, o papel, o metal e o vidro. Esses são os principais materiais, não são os únicos, nós vamos conversar um pouquinho, mas são os principais, tá? Na tela nós podemos ver uma figura, né, uma imagem de um menininho, né, de um catador mostrando lixo seco para cá, lixo orgânico para cá. Então essa separação entre lixo seco e úmido é muito importante. E quando eu digo lixo seco, é muito importante que o material que vá para esse lixo, ele vá efetivamente limpo. Não precisa ser lavado com muito sabão, mas ele precisa estar limpo. Por quê? Se o material ele está cheio de resto de comida e vai para o lixo, aquilo vai proliferar micro-organismos e você vai perder a qualidade do material. Na maioria das vezes, quando o material está sujo, os catadores não conseguem aproveitar aquele resíduo. Então é necessário, de quando você está lavando a louça, você coloca aquele material para ser reciclado ali, e faça uma lavagem com água, é bem simples mesmo, e coloque. O ideal é que ele esteja seco também para evitar a proliferação de micro-organismos. Bom, então essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, tentar separar esse material que pode ser reciclado. O plástico, voltando na tela, qual é o plástico que se recicla? Então, sempre, quando você tiver alguma dúvida se o material é reciclável ou não, limpe e coloque para reciclagem.
O catador ele vai saber selecionar aquele material e dar um destino correto para aquele material que você jogou fora. Bom, falando sobre os plásticos, copo descartável, garrafa plástica, sacolas, frascos de produtos, brinquedos, baldes, entre outros, são recicláveis. Então, vão para a reciclagem. Existem alguns plásticos que não reciclam, como por exemplo o acrílico. O acrílico, eu coloquei na apresentação, ele tem umas interrogações, porque existem muitas tecnologias de reciclagem de acrílico. Só que aqui no Brasil não são muito praticadas, então normalmente o acrílico, ele não é reciclado aqui no Brasil ainda. Nós temos outros materiais que são mistos. Quando o material é misto, ou seja, tem plástico e metal, por exemplo, junto, isso não pode ser reciclado, porque para separar o material é um custo muito alto que não vale a pena. Não vale a pena não só para as pessoas que reciclam, mas também para a natureza. Quando a gente precisa de um custo energético muito alto, gastar muita energia, então nem sempre é possível. Então, cabo de panela é um desse exemplo. Nós temos o plástico, mas dentro tem metal, então isso não é reciclado, tá? Então, sempre quando tem material misto, não é possível reciclar. O raio-x também, né? Aquele raio-x, quando a gente vai fazer aquele exame, a gente tira o raio-x, ali tem radiação, então não é possível reciclar. E nenhum tipo de adesivo recicla por causa da tecnologia utilizada para fazer os adesivos, nem plástico e nem de papel. Tem uma dúvida que sempre aparece quando nós estamos falando sobre plástico, que é aquele papelzinho do salgadinho, sabe aqueles salgadinhos, chips que a gente compra, aquele plásticozinho? Aquilo sempre tem, os alunos possuem dúvida, me perguntam, prof, aquele plástico do salgadinho, nós reciclamos? A resposta é não. Infelizmente, nós não reciclamos. Esse plástico é um plástico que é chamado BOP. Esse BOP, existem tecnologias para reciclagem, mas não são muito utilizadas, elas ainda não são fáceis de realizar. Então, ele não é reciclado, infelizmente. Podemos jogar aquele saquinho no lixo comum porque ele vai para o aterro sanitário. Tem um outro tipo de material que é parecido com aquele, que é um pouco mais grosso. Aquele um pouco mais grosso não é BOP, então ele pode ser reciclado, tá? Que é aqueles salgadinhos que quando a gente abre tem mais dificuldade para abrir. Na dúvida, coloque no reciclado, quando ele estiver limpo, como eu disse para vocês. Se ele estiver muito sujo de resíduo, pode jogar no lixo comum. Um outro material que é muito realizado para reciclagem e tem bastante retorno financeiro para os catadores são os metais. Então é muito fácil nós observarmos em vários locais aquelas pessoas que saem coletando latinhas, né? As latinhas elas são bastante rentáveis para os catadores e não são só as latas que são recicláveis, né? Existem a tampinha da lata, ela é reciclável, os enlatados são recicláveis, aquela marmitex sem comida. Então, se você pega aquela marmitex, comeu e depois está cheio de sujeira, aquilo não serve para reciclagem, porque os micro-organismos vão proliferar ali naquele local. Então, pode jogar para o lixo comum. Se tem marmitex, a tampa está limpa, pode mandar para reciclagem. Aí nós temos prego e tem uma curiosidade também que é o papel alumínio. Apesar dele chamar papel, ele não é papel. Ele é feito de alumínio, então ele é um metal, pode jogar também no reciclável, quando não estiver sujo. O que não recicla dos metais? A bucha de aço, aquela esponja de aço, como o Bombril, aquilo não recicla, tá? Latas com materiais tóxicos como verniz, tinta, não recicla, pilhas e produtos eletrônicos. Aí eu tenho uma ressalva, porque pilhas, equipamentos eletrônicos, latas de inseticidas, por exemplo, ou tinta e verniz, aquilo contém substâncias tóxicas que são prejudiciais tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Então é necessário que isso tenha um tratamento especial. Sugiro que vocês procurem pontos de coleta de produtos eletrônicos, pilhas, lâmpadas fluorescentes. Elas não devem ser jogadas no lixo comum e nem enviadas para reciclagem. Uma coisa que nós temos que pensar quando estamos falando de reciclagem é que tem pessoas trabalhando do outro lado. E quando nós trabalhamos com pessoas, nós temos que pensar nessas pessoas que estão lá.
Então, tudo que a gente joga que poderia contaminá-los não faz bem para as pessoas. Então, temos que pensar também nisso, no meio ambiente e nas pessoas que estão recebendo esse material. Um outro tipo de material muito utilizado e muito vendido são os papéis. Papel, qualquer tipo de papel recicla. Então, se eu usei aquele papel e escrevi nele todo, aquilo pode ser reciclado. Então, é muito importante que a gente jogue esse material para reciclagem, entregue para alguém, para que esse alguém possa vender esse material. Então, qual tipo de papel é reciclado? É reciclado jornal, revistas, livros, aquele Tetra Pak, que é aquele material da caixinha do leite, aquilo tudo é reciclado. Caixas usadas ou novas, qualquer tipo de caixa pode ser reciclado. Cartolina, todo tipo de papel você pode enviar para reciclagem mesmo que esteja utilizado. Isso é muito importante. Utilizou um papel, não vai mais usar, não tem mais serventia para nós. Então jogue para reciclagem, que isso vai gerar recursos para alguém. Qual tipo de papel não é reciclado? Não é reciclado adesivo, como eu falei para vocês, por causa da tecnologia de produção dos adesivos, fita crepe, papel metalizado, justamente por conter metal, e eu disse para vocês que material misto normalmente não é reciclado, papel celofane, vegetal, muito importante, papel sanitário utilizado, não pode levar para reciclagem. Podemos conter bactérias humanas que podem fazer algum mal para quem está recebendo esse material. Bituca de cigarro, que é um resíduo humano, não pode ser reciclado. Papel sujo com comida. E tem um material que algumas pessoas me perguntam, que é aquele material do recibo. Sabe quando você paga alguma coisa, sai ali naquela impressão, aquele recibinho? Aquilo não é reciclado. Aquele tipo de impressora, ele contém uma substância química chamada bisfenol, que pode causar algum mal para a natureza e para as pessoas. Fotografias também não são recicláveis. A maneira de impressão de fotografia faz com que aquilo tenha produtos tóxicos também, então não pode ser reciclado. Por último, nós temos os vidros. Vidros também tem uma ressalva, que é a questão de machucar as pessoas que vão coletar esse material. Então, o ideal é condicionar eles dentro de papel de jornal ou então garrafa PET, para que os catadores, as pessoas que vão coletar esse material na sua casa, não se machuquem. Identifique, põe um papel assim, vidro, para que eles possam visualizar, bem visualizado, para que eles possam não se machucar com esse material, tá? Mas vidro também é muito importante de ser reciclado, é um material que tem alto custo para quem está vendendo. Então, o que do vidro pode ser reciclado, né? Garrafas, potes, embalagens, copos, entre outros. Existem alguns tipos de vidro que não recicla, como por exemplo lâmpadas. Normalmente o perigo é a lâmpada fluorescente, mas na dúvida não coloque lâmpada para reciclagem. Espelho, frascos de medicamentos por poder conter substâncias tóxicas para o meio ambiente e para as pessoas. Cerâmica, porcelana, vidros temperados. Esses tipos de vidro não podem ser reciclados. Mais uma vez, na dúvida, coloque para reciclagem, os catadores vão saber selecionar o material que interessa. Eu queria colocar uma tela sobre reciclagem de vidros. Essa tela, esse anúncio foi feito uma cooperativa de Londrina. Essa cooperativa ela tem vários anos atuando na região de Londrina. Essa é uma cooperativa que tem muito sucesso, eles têm um material vasto e muito bom. Quem tiver curiosidade, a cooperativa chama Cooper Região. Eles fazem muito material de divulgação para as pessoas sobre a cooperativa, sobre como reciclar o lixo. Aqui nessa notícia, nesse anúncio, eles falam sobre a reciclagem do vidro, da importância de você colocar esse vidro de maneira segura para quem vai coletar. Então, eu gostaria de trazer aqui a Cooper Região, justamente pelo sucesso que eles têm na região do seu trabalho com reciclagem. Outra dúvida que pode aparecer é com relação aos medicamentos. Os medicamentos,
o ideal é que não se jogue nem no aterro sanitário e nem no lixo comum, por conter substâncias que podem ser tóxicas. Muitas embalagens de medicamento, eles são mistos, então a gente pode ver metal de um lado e plástico do outro. Então são materiais de difícil reciclagem. Existem pessoas hoje coletando especificamente esse material. Então o ideal é que você encontre pontos de coleta onde você possa entregar esse material. Pior ainda é aquele medicamento que venceu na nossa casa, sabe aquele medicamento que já venceu? Aquilo é muito prejudicial para o meio ambiente. Então, o ideal é que se procure locais para esse material ser coletado, tá? Então, normalmente hospitais, farmácias conseguem dar um destino correto para esse material. Ele tem que ser tratado antes de ser jogado na natureza ou nos aterros sanitários. Então, muito cuidado com o remédio vencido, tá? Não entreguem nem para reciclagem e nem para o aterro sanitário. Procurem pontos específicos de coleta. Um outro material também que se fala muito é o óleo de cozinha. Utilizamos muito óleo para cozinhar, né? Os óleos vegetais, mesmo os óleos animais, né? Banha. Quando eles vão para o ralo, eles acabam destruindo a tubulação, tá? Quando construímos uma casa, normalmente colocamos uma caixa de gordura lá para receber esse material. Só que quanto mais a gente joga esse descarte regular, essa caixa ela vai começar a ficar entupida. E isso é um custo gigantesco depois para limpar, para fazer manutenção. O ideal é não jogar óleo na pia, tá? Esse óleo, ele é reciclável, podemos fazer sabão, podemos fazer outros óleos a partir daquele óleo. Então é muito importante que se busque locais de entrega de óleo, tá? Você pode ir acumulando ele numa garrafa PET ou numa garrafa de vidro qualquer, aquela que a gente vai reutilizar. Coloca o óleo lá, quando ela estiver cheio você entrega em algum lugar. Então isso é muito importante. Primeiro, se passa da nossa casa aquele óleo, vai para a estação de tratamento e esgoto, de água e esgoto. Se vai para a estação de tratamento de água e esgoto, lá pode entupir. Então isso pode dar um malefício para a sua residência ou para a residência de outras pessoas. Então, para que a gente cuide da questão social coletiva e a gente não prejudique outras residências, é melhor que a gente não jogue na pia esse material. Se a nossa casa não está ligada à rede de tratamento de esgoto, esse material, esse óleo vai direto para a natureza e aí a gente tem um problema do meio ambiente, com o meio ambiente. Por quê? O óleo ele não se mistura com a água e ele vai prejudicar todos os organismos vivos que vivem ali naquela região, tá? Então nós vamos causar uma poluição das águas da nossa região, então isso não é bom. Tentem separar o óleo, ele é um material reciclado e muito bem utilizado. Vamos lá para a nossa tela. Olha só, as máscaras. Hoje nós temos que utilizar a máscara para sair. Isso é muito importante, porque isso nos protege de doenças, né? Principalmente do coronavírus, que nós temos uma pandemia nesse momento. Então, o que fazer com essa máscara depois que ela não pode ser utilizada? Lembra que a máscara é um item de proteção individual, você deve somente utilizar e depois você vai descartar quando você não for mais usá-la. Esse descarte, então nós temos máscaras que reutilizam, né, que você reutiliza, e temos máscaras também descartáveis. É muito importante como é um item de uso humano que isso não vá para os catadores, justamente porque isso pode levar para eles alguma bactéria, algum vírus que estava ali convivendo com você. Então, não envie para os catadores máscaras utilizadas, tá? Então, envie ou para locais de coleta de medicamentos ou então para o aterro sanitário. Um outro material que sempre me perguntam a respeito é o isopor. O isopor, nós temos tecnologias muito eficientes para a reciclagem de isopor. No entanto, o isopor é um material muito leve, então é necessário uma quantidade muito grande de isopor para que ele possa ser vendido e gere algum recurso. Normalmente, o isopor ele não é reciclável, mas podemos jogar para reciclagem. A Cooper Região, por exemplo, essa cooperativa de Londrina,
eles reciclam isopor, tá? É importante que o isopor esteja limpo. É comum nós comprarmos uma marmita que vem no isopor, né? Uma comida. E aí você tem que limpar essa comida antes de enviar esse material para reciclagem, tá? Uma coisa interessante é que na nossa residência não precisamos separar os tipos de material. Não precisamos separar o que é plástico, o que é metal, o que é vidro, podemos colocar juntos. Que isso vai ser separado junto à cooperativa. Então os catadores, as pessoas que trabalham com esse material, vai separar. Na nossa residência nós podemos separar em lixo seco e lixo úmido, tá? Então vamos lá na tela. O que nós devemos fazer, tá? A primeira coisa, primeira dica, nós temos que procurar se tem coleta seletiva no município. Se não tem coleta seletiva, se tem algum ponto de entrega que eu possa entregar esse material. Nós também temos que procurar locais que recebem itens eletrônicos, né? Materiais eletrônicos, equipamentos, medicamentos e óleo de cozinha. Parece muita coisa, né? Mas logo isso vira hábito. Quando nós passamos a pensar no meio ambiente, isso acaba tornando parte do nosso dia a dia. E sem cobrança, mas é necessário que a gente passe a ter essa visão. Uma visão pensando na nossa comunidade e também no meio ambiente, que é a casa onde nós vivemos, né? O meio ambiente é a nossa casa. Então é necessário que a gente pense na casa, para que ele seja cuidado e as próximas gerações também possam ter ambientes cuidados. Bom, como eu disse para vocês, nós não precisamos separar, né, os itens, os tipos de material. Nós vamos fazer com que nosso lixo fique seco ou úmido e depois os catadores, as pessoas que trabalham com esse material, eles conseguem separar corretamente para venda. O resto, né, que a gente não consegue utilizar vai para o aterro sanitário e nós esperamos que todos os municípios se adequem a essa situação, porque os aterros sanitários eles tratam, tem um tratamento ali daquela região para não poluir o meio ambiente. Se você tiver alguma dúvida sobre algum material, será que isso aqui recicla ou não recicla? Na dúvida, deixe ele seco e limpo e envie para a reciclagem, porque as pessoas que trabalham com esse material saberão verificar se esse material pode ser vendido ou não. Melhor você separar, porque isso vai poder gerar renda, como eu disse para vocês, para as pessoas que trabalham. Com todas essas dicas que nós demos hoje para vocês, é possível fazer um mundo melhor. A ação de todos nós colabora para que a gente tenha um planeta sustentável, para que as próximas gerações possam vir e ter um ambiente saudável. Espero que esse conhecimento tenha sido importante para você. Agradeço muito a atenção e essa mensagem é uma mensagem muito importante, porque nós podemos colaborar com o nosso meio ambiente. Então compartilhe essa mensagem, mande para alguém que você acha que vai gostar e que vai utilizar essa informação. Obrigada mais uma vez e tchau, até a próxima!